Boa noite. Hoje escolhemos a disciplina de liderança e desenvolvimento de pessoas para falar um pouquinho. Escolhemos o tema de como reter, treinar e desenvolver talentos. A Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra no século XVIII e foi marcada pelas grandes transformações industriais, principalmente pela substituição do capital humano por máquinas. Entretanto, as constantes mudanças na economia e no mercado de trabalho estão voltando a investir no capital humano, fazendo com que as empresas passem a enxergar seus colaboradores como um investimento, que podem aumentar ou reduzir as forças de uma empresa, e não mais como uma despesa. Para o bom desenvolvimento de uma empresa, é importante que ela tenha bons administradores que consigam, de forma sábia, captar esses talentos e, de, e desenvolver as atividades laborais com equilíbrio. Um processo de seleção procura avaliar as competências, conhecimentos e valores dos candidatos, que sejam compatíveis com o que a empresa procura. Para isso, foram desenvolvidas algumas técnicas que ajudam as empresas a observarem algumas características específicas que se enquadram com o que procuram. Algumas das técnicas utilizadas é a entrevista de seleção, provas de conhecimento e capacidade, testes psicológicos, testes de personalidade e técnicas de simulação. Durante o processo seletivo, também é utilizado o critério de avaliação como as famosas soft skills, que são as competências relacionadas ao comportamento do indivíduo, como comunicação, escrita, ética, colaboração, empatia, resiliência e liderança, entre outras. É muito importante que as empresas saibam recrutar os colaboradores, mas também reter, treinar e desenvolver os talentos desses colaboradores, para criar uma organização de aprendizagem, proporcionando melhores condições de trabalho, valorizando o capital humano e, por consequência, o intelectual também. Agora eu vou falar um pouquinho sobre reter talentos. A retenção de talentos é fundamental para garantir a estabilidade e o sucesso de uma empresa. Quando um colaborador talentoso deixa a empresa perde seus conhecimentos e as habilidades que foram adquiridas durante a sua permanência. Além disso, a substituição de um colaborador pode ser um processo demorado. Por isso, é importante que as empresas adotem estratégias para reter seus talentos. Uma das estratégias mais eficazes para reter talentos é oferecer um ambiente de trabalho positivo e desafiador. Os colaboradores querem se sentir valorizados e desafiados em seu trabalho, por isso é importante que as empresas ofereçam oportunidades de crescimento profissional, bem como salário e benefícios competitivos. Outra estratégia importante também é manter uma comunicação aberta e honesta com seus colaboradores. Os líderes devem estar sempre disponíveis para ouvir as preocupações e sugestões dos colaboradores, bem como oferecer feedbacks construtivos. Isso ajuda a criar um ambiente de confiança e de respeito mútuo. Benefícios da retenção de talentos nas organizações: melhoria no clima organizacional, redução de custos trabalhistas, manutenção do capital humano e fortalecimento do employer branding. Boa noite, agora eu vou falar sobre treinamento. O treinamento ele visa qualificar o profissional para algo específico das suas tarefas ou para uma promoção em um cargo desejado. É considerado também como uma iniciativa corporativa que auxilia no aprimoramento das competências, habilidades e atitudes. Os objetivos melhorar a experiência dos clientes, aumentar a produtividade e diminuir o retrabalho. O que seria melhorar a experiência dos clientes? Porque com um time bem treinado, que busca desenvolver, é possível fornecer aos clientes uma experiência incrível, muito mais acolhedora com sua empresa, já que a equipe estará preparada para resolver qualquer situação. O aumento da produtividade, quando se domina plena confiança dos processos e das suas tarefas diárias, o trabalho flui muito mais rápido e o esforço bem menor. E diminui o retrabalho, que seria você ficar refazendo aquilo que foi mal feito, né? O tipo de treinamento seria o comportamental, motivacional,
o técnico e o treinamento corporativo. O comportamental, que seria o soft skill, o treinamento comportamental acontece para aperfeiçoar os colaboradores. Também se concentra nas atitudes e habilidades que se devem ser aprimoradas de acordo com os valores da organização. Esse tipo de treinamento é importante, principalmente para não ocorrer problemas que impactam no meio ambiente da organização, como conflitos internos e má comunicação. O motivacional é um tipo de treinamento que une práticas e técnicas para elevar o engajamento e a motivação dos colaboradores na empresa. É importante destacar que vai além do financeiro e inclui outras categorias de reconhecimento. Já o técnico é um tipo focado em desenvolver, ou seja, as competências técnicas para que todas as tarefas diárias sejam feitas com maior qualidade. Alguns exemplos são cursos profissionalizantes, oficina, workshops, entre outros tipos de educação mais formal. O treinamento corporativo, a partir da avaliação de desempenho e desenvolvimento, é realizado o treinamento corporativo. Logo após identificar o que é necessário ser aprimorado, é definido um tipo de treinamento específico para desenvolver habilidades de acordo com a necessidade do colaborador para melhorar a execução das suas atividades. Ó, o microfone. Libera o microfone, Giovana. Eu vou falar um pouquinho de como treinar talentos na empresa. Treinar talentos na empresa, ela é uma estratégia muito importante para desenvolver as habilidades e aumentar a produtividade dos funcionários. E a gente pode fazer isso com algumas etapas. A primeira é identificar a necessidade de treinamento. Primeiro, a gente precisa avaliar as habilidades atuais dos nossos colaboradores, considerando as metas e os objetivos da empresa, para determinar quais são as habilidades que são necessárias para alcançar os objetivos. Segundo, a gente pode criar um plano de treinamento. Com base nas necessidades identificadas no exercício anterior, a gente desenvolve um plano de treinamento detalhado, definindo quais vão ser os objetivos de aprendizado e quais os métodos que a gente pode utilizar, se são treinamentos presenciais, cursos online, mentorias, workshops. O terceiro, a gente fornece o recurso de aprendizado. A empresa garante que seus talentos tenham acesso aos recursos necessários para o treinamento, como material de estudo, ferramentas ou equipamentos de acesso às plataformas de streaming. Esses recursos eles devem ser relevantes, atualizados e de qualidade para garantir um treinamento eficaz. O 4, a gente promove a aprendizagem contínua, porque atualmente tudo muda muito rápido. Então, é sempre importante que a gente sempre se atualize todos os dias. A gente que trabalha na parte de contabilidade sabe disso, que cada hora é uma lei diferente, e é importante que a gente continue se atualizando e que a empresa estimule essa cultura de aprendizagem, incentivando seus talentos a buscar oportunidades de desenvolvimento profissional, participando de cursos, conferências, grupos de estudos, e pode ser programas ofertados de maneira interna por alguém da empresa, ou palestras controladas por especialistas externos também. Pode passar o slide. Proporcionar experiências práticas. É você pegar esses talentos e você colocar o conhecimento deles na prática, seja por meio de alguns projetos internos ou externos, ou até dando algumas tarefas para eles mais exigentes naquilo que eles estão aprendendo. Oferecer mentorias e orientações. Você pegar pessoas mais experientes para contar sobre as experiências dela para os outros, porque isso acaba sendo melhor para eles terem uma percepção maior para aprender. Avaliar o progresso é você dar feedbacks para os talentos, sendo feedbacks positivos ou negativos, porque independente do feedback, sempre acaba ajudando algumas críticas construtivas. Isso é bom porque é bastante importante para a estimativa do desempenho deles. E reconhece e recompensa o desenvolvimento. É você filtrar e pegar os melhores talentos que tiveram e você dar o feedback também e também recompensá-lo por algumas coisas. Pode ser por um bônus,
aumentar o salário, ou até mesmo só o reconhecimento. É importante criar uma cultura organizacional que valorize bastante o aprendizado e proporcione oportunidades de crescimento, para que os talentos, assim, se sintam muito motivados e engajados em desenvolver suas próprias habilidades. Passagem. Bom, eu vou falar sobre desenvolvimento. Não vai conseguir me ver, mas, enfim. O que seria o desenvolvimento? O desenvolvimento, ele visa um processo a longo prazo, sendo assim algo que não tem começo, meio e fim, pela forma da sua extensão. De forma mais clara, em relação ao desenvolvimento organizacional, é um conjunto de práticas que tem como objetivo desenvolver novas competências para melhorar e impulsionar o desempenho dos profissionais. Os objetivos é um conjunto, grande parte deles se complementa. Por exemplo, maior agilidade, melhor no clima e cultura organizacional, alcance dos objetivos organizacionais, enfim. Para uma empresa receber resultado, é necessário que os seus funcionários tenham habilidades para agregarem profissionalmente, podendo ajudar um ao outro, dividir tarefas e realizar projetos que terão feedbacks positivos. Tipos de desenvolvimento. Liderança e nova liderança, que é quando o líder pode ouvir os seus funcionários, dando a ele oportunidades e faça com que suas ideias possam agregar no resultado da empresa. Habilidades de inovação, que é sempre estar se atualizando, buscando conhecimentos. Visão estratégica, que seria você ter um planejamento futuro e planejar metas para chegar até ele. E o jovem aprendiz, a gente colocou esse exemplo não simplesmente só para quem participa, mas para o supervisor, né, que passa por um treinamento para ensinar o novo agregado da empresa. E a gente pode dar um exemplo entre treinamento e desenvolvimento. Eu comecei a trabalhar recentemente e eu precisei aprender a usar um sistema eletrônico. A minha supervisora, ela tem que fazer um treinamento para uma nova função que ela vai exercer na empresa. Ambas estão indo aprender novos conhecimentos, ter novos conhecimentos, mas a diferença é que eu estou lá aprendendo, ela vai se desenvolver para aquela nova função. Eu vou falar sobre como desenvolver talentos. Desenvolver talentos é um conjunto de práticas organizacionais, como aprimorar as habilidades dos profissionais mais competentes da empresa. Para que os colaboradores ou os profissionais eles possam desenvolver esses talentos, existem algumas táticas que têm que ser aplicadas. Só que antes de você aplicar essa prática, você tem que prestar atenção em algumas coisas, que primeiramente é no perfil do seu colaborador, onde você vai investir e vai confiar nele para ele desenvolver esses seus talentos. Mas vamos voltar para a tática. A primeira a tática é traçar e entender o perfil individual dos colaboradores. Bom, para criá-lo, você deve primeiramente analisar as habilidades que são relevantes ao trabalho dele no dia a dia, que é muito importante saber que os talentos, eles também não devem só ser capacidades técnicas, também tem que ser capacidade emocional, onde envolve a boa comunicação, a proatividade, o relacionamento interpessoal, o equilíbrio emocional e a adaptabilidade. Aí a próxima tática é realizar treinamento e capacitações.
Treinamento e capacitações dentro da empresa, eles devem ser realizados constantemente para garantir que as habilidades dos funcionários ou dos colaboradores sejam desenvolvidas, fazendo que eles se tornem ótimos talentos. Isso também é importante para fazer com que eles se sintam mais motivados e realizarem suas tarefas, já que eles conseguirão integrar resultados melhores com mais agilidade e economia dos recursos. Os colaboradores podem participar de workshops, palestras, treinamentos práticos e teóricos ou receber bolsa de estudos. Propor desafios à equipe. Depois que você já viu todos os seus funcionários, seus colaboradores que você já escolheu, você pode propor desafio às equipes, que é atingir metas, potencializar suas equipes e entre outros. Pode passar o slide, Nicole. Eu vou dar um exemplo de um desenvolvimento que foi criado pela Zenita C. Guenter, que fala sobre o desenvolvimento de talentos e crianças. Eu não estudei muito sobre, mas é mais ou menos isso, que ela começou a pegar jovens e crianças desde o começo e desenvolver seus talentos. Para finalizar, foi feita uma pesquisa de sala e a gente fez 3 perguntas. A primeira é: você possui certificação de cursos? Tivemos um alcance de 16 respostas. A segunda é: se não, que impossibilitou de alguma coisa na vida profissional? Tivemos 9 respostas e 66,7% falou que não. E se sim, se agregou no desenvolvimento profissional. Teve gente que falou que sim, teve gente que falou que não. Então, para finalizar, acho que dá para ver o impacto que essa pesquisa faz, porque, querendo ou não, é importante que a gente vá atrás dos nossos conhecimentos, porque vai agregar na nossa profissão, mas também pode ser que não agregue, pela falta de desenvolvê-la. Mas, enfim, para encerrar, eu quero lembrar que a gente deve correr atrás das necessidades profissionais que a gente precisa, se for necessário, ir atrás de cursos, porque faz com que o seu conhecimento transforme, né? Então, enfim, gente, muito obrigada e espero que vocês tenham gostado. Curte aí o vídeo, compartilha